Olá, pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa live mensal sobre como iluminar o seu mês. A gente está entrando agora no mês de Câncer, Tammuz, no calendário cabalístico. E hoje a gente vai ter uma live especial com a minha mãe, que é astróloga cabalística, para falar sobre o que a gente pode receber nesse mês de Câncer, no mês de Tammuz, e também como que a gente pode aproveitar ao máximo essa energia desse mês, como que a gente pode se conectar com isso, o que nós precisamos fazer. Então eu vou colocar aqui o tema Lua Nova de Tammuz, que é signo de Câncer. E, gente, para vocês que estão chegando aqui, eu vou repetir isso talvez mais algumas vezes. Mas, espera, como iluminar o seu mês? Opa! Como iluminar o seu mês? Pronto. E, independente de qual seja o seu signo, os cabalistas explicam para nós que todo mês a gente é influenciado por esse novo ciclo que tem a ver com um planeta específico, com um signo específico. Então, a gente recebe influências. Só que os cabalistas explicam que dependendo da nossa consciência, dependendo do nosso estado de consciência e do que nós estamos fazendo, a gente consegue neutralizar e até mesmo potencializar o recebimento dessa energia na nossa vida. Então, é sobre isso que a gente fala quando a gente se encontra. Deixa eu só adicionar aqui a minha... Aqui, pronto. O mês de Câncer. Aí, pronto. Boa noite, mãe. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Que bom, mais uma vez. Obrigada por estar aqui com a gente. Se você puder colocar a câmera um pouquinho para baixo, porque está cortando aqui bem no seu queixo. Claro. Assim a gente consegue ver seu rosto melhor. Tá bem. E aí, enquanto minha mãe vai ajeitando aqui a câmera, aí tá bem melhor. Em termos de altura, tá muito bom. Melhorou? Tá melhor, Opa. mãe. Obrigada. Vamos ver se o negócio para. Aí. Parou. Não, caiu. Peraí. Deixa eu ver. Pronto. Bom, o que eu tava falando aqui com o pessoal antes de você chegar, mãe, é que durante o mês, né, os cabalistas, eles têm esse costume da gente se encontrar no início de todo o mês novo cabalístico. Tá bom assim? Tá ótimo. Obrigada. Imagina. Obrigada. Então, no início de cada mês, a gente se encontra, de acordo com os cabalistas, isso é uma prática já de muitos anos, né? Os cabalistas têm esse hábito para que a gente possa entender qual é a energia que está disponível e o que a gente pode fazer para se conectar com essa energia do signo. Então, independente do signo de cada um aqui, cada um tem um signo, alguns podem ser cancerianos, inclusive quem for canceriano ou tiver ascendente em câncer e souber lua em câncer, coloca aqui nos comentários pra gente saber. Mas, em geral, a gente se encontra nesse início do mês exatamente para entender, independente do nosso signo, como que esse mês, qual que é a energia desse mês e como que a gente pode usar essa energia da melhor maneira possível para nossa vida, né? Para o nosso benefício, certo? Isso mesmo. E é muito interessante, né, como a Yael falou, o quanto que a mudança de signo a cada mês impacta todos nós, né? Independente do nosso signo, porque a gente sempre tem, pelo menos o planeta que rege o signo do mês no nosso mapa natal, claro, e aí ele vai ter um impacto maior, ou seja, quem rege o signo de Câncer é a Lua. Então, a Lua, ela acaba absorvendo naturalmente mais a energia do mês, claro. E a casa astrológica onde está a Lua no seu mapa, ela também vai ser uma casa mais movimentada, ou seja, uma área da vida mais movimentada
pelas energias de Câncer. E que energias são essas, né? Para a gente falar um pouquinho aí do que vai estar disponível, e é justamente a ideia essa que a gente possa estender mais essa explicação, mas só trazendo algumas das características mais, enfim, determinantes, né, de cancerianos. Eles são muito emotivos, muito sensíveis, são pessoas que são muito conectadas com a família, buscam muito a segurança, né? E eles também acabam entregando muito dessa segurança, então eles são muito dedicados às pessoas, aí não só a família, mas as pessoas do ambiente de trabalho, amigos, né? Normalmente eles se entregam realmente, se dedicam muito, querendo cuidar das pessoas, querendo nutrir as pessoas, garantir que elas estejam bem, estejam confortáveis, bem alimentadas, né? Então essa questão da comida com cancerianos é muito famosa, conhecida, né? Câncer tem uma energia meio materna, justamente por ser regido pela Lua, e a Lua representa, né, a nossa mãe, o nosso lado, o nosso instinto materno, a nossa relação com a nossa mãe. Então faz muito sentido toda essa, quando a gente entende, né, toda essa conexão do canceriano com a comida, com cuidar, com nutrir, com proteger, está muito ligado com essa energia materna, né? E a gente sai de um mês de ar, né? A gente está saindo do signo de Gêmeos, que é o ar, elemento ar, com energia interna de ar, ou seja, é uma energia muito leve, muito maleável, muito comunicativa, muito para fora, muito observadora de tudo que está acontecendo e querendo se comunicar com tudo, com todos, né? E a gente entra no primeiro signo de água do zodíaco, que é Câncer. Câncer é água, e a energia interna é água também, então é água por fora, é água por dentro. Água representa a nossa parte mais emocional. Então, só aqui já dá para entender a diferença drástica que a gente vai observar de um mês para o outro. Então, é um mês com uma tendência mais voltada para dentro, onde a gente naturalmente acaba mergulhando mais nas nossas emoções, se conectando mais com a nossa intuição, né? É um mês importante para a gente observar, então, enquanto a gente observou mais o intelecto e a parte de flexibilização e comunicação, interação, relacionamentos no mês de Gêmeos, agora é um movimento realmente que é mais para dentro. E é aqui que a gente vai explorar mais, né, essas questões de câncer e que como vocês podem, através da conscientização que a gente quer compartilhar com vocês hoje, fluir melhor nesse mês, né? Se energizar e aproveitar desta energia que o universo está oferecendo para todos nós, para que a gente possa trabalhar determinados aspectos da nossa vida durante esse mês. Aí mês que vem tem outra energia, outro signo, no outro vem outra. Então é tão incrível, né, que a gente tem essa possibilidade durante os 12 signos, os 12 meses do ano, de trabalhar coisas muito específicas, né? Exato. Maravilhoso. Deixa eu só... Opa. Ah, pronto. Desculpa. Muito bom, é isso mesmo. Então, como minha mãe estava falando, né, gente, a gente vai entender alguns aspectos sobre o mês, sobre o signo. Eu aqui, como professora de Cabalá, vou trazer algumas reflexões sobre isso. Minha mãe é astróloga cabalística, então ela vai trazer aspectos também específicos do mapa desse mês, que isso influencia todos nós, né? Então, um pouquinho mais para frente da live, ela vai falar mais sobre isso. Então, o grande objetivo que a gente tem aqui é entender como que a gente pode aproveitar dessa energia e o que a gente vai precisar fazer para aproveitar dessa energia. Um exemplo que eu gosto muito de trazer, vira e mexe, eu falo sobre isso com vocês que me acompanham aqui há mais tempo, é que imagina que tem a eletricidade aqui, né? Na minha casa tem eletricidade, na casa da minha mãe, na casa de vocês tem eletricidade. Só que se você não aperta o interruptor,
você não vai conseguir se beneficiar dela. A luz vai continuar apagada, você não vai conseguir carregar seu computador, o seu celular. Então, é preciso da nossa parte um movimento para que a gente possa usufruir dessa energia. Quando a gente se encontra aqui no início do mês e a gente vai entender, como eu falei para vocês e minha mãe também, não é só para quem é canceriano. Ao longo do mês, essa energia ela está aqui, está disponível. Só que dependendo do nosso estado de consciência, você pode saber exatamente o que fazer para apertar o interruptor e aproveitar essa energia que está ali disponível, ou você simplesmente não vai acender. Né? Por isso que a nossa live aqui do Inspiração Semanal, que acontece todo mês, então todo início de ciclo, toda lua nova, a gente se encontra aqui para falar sobre isso com vocês, né, abertamente. Ela se chama Como Iluminar o Seu Mês. Então, a gente quer aprender como fazer isso. Bom, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, daqui a pouco minha mãe vai trazer outras perspectivas também, é que o signo de Câncer, ele é um signo que o grande aprendizado espiritual deste signo é equilibrar as emoções. Então, Câncer é movido pela água, como minha mãe falou, essa energia interna, essa energia externa, então tem uma energia muito forte de água. Então, minha mãe comentou do signo do mês passado, Gêmeos, que tem muita flexibilidade intelectual. Só que aí o que acontece com o Câncer, por outro lado, tem muitas emoções, então a cada hora ele tá de um jeito. Então é um outro tipo de flexibilidade. Agora eu tô assim, dali a pouco, sabe como as fases da Lua? Quem que rege o signo de Câncer é a Lua. Então, dependendo da fase da Lua, o signo parece que também vai, vocês talvez vão perceber isso, para quem tem uma influência forte de Câncer também pode perceber isso, vai mudando o ciclo da Lua, emocionalmente ele também vai mudando, a gente vai sentindo essas influências emocionais. Isso. Quer falar alguma coisa disso, Mãe? Completando isso, a Lua, ela muda de signo, independente do mês que a gente esteja, ela muda de signo a cada 2 dias e meio, né? Então, isso demonstra o quanto ela impacta os cancerianos, as pessoas com câncer forte no mapa, ou a todos nós durante esse período. Porque essa mudança de signo, ela vai mudando também a forma como ela impacta a nossa parte emocional. Então, cancerianos também são conhecidos pelas mudanças de humores, né? Eles são mais sensíveis e mais receptivos a essa influência das trocas de signo ao longo do mês, né? Boa, perfeito. Então, gente, nós vamos sentir um pouco, talvez, essa energia. E aí, o que é importante, né? Então, um grande aprendizado do signo de Câncer e um grande aprendizado, a oportunidade que nós temos, independente do nosso signo. Eu, por exemplo, não tenho, meu signo não é Câncer, eu sou pisciana, minha mãe é geminiana. Só que todos nós vamos, então, receber um pouco essa influência. E aí a gente tem uma oportunidade. Isso eu acho muito legal no calendário cabalístico. Eu viro e mexe também, compartilho isso com vocês, que eu acho incrível como a gente tem várias oportunidades ao longo do ano de ir olhando para diferentes aspectos da nossa personalidade e elevar esses aspectos para que a gente possa crescer, evoluir, amadurecer espiritualmente. Então, no signo de peixe, no signo de Câncer e no mês de Câncer, todos nós temos essa oportunidade de aprender a equilibrar melhor as nossas emoções. Então, esse é o ponto 1. Só que, qual que é o animal que representa? O animal não, vamos colocar o símbolo que representa Câncer, é o caranguejo. E o que acontece com o caranguejo? Ele tem uma casca muito dura, não é assim? E dentro ele é todo mole. E isso também fala muito sobre a energia desse mês. Então, dentro, o signo de Câncer, ele é todo mole, todo sensível, muito fluido com as emoções, ou seja, cada hora eu tô sentindo uma coisa, mas fora, às vezes você pode ter a sensação de que o canceriano ele é frio, ou de que ele é rígido, fechado, de que ele é duro. Né? Super fechado, né? Reservado. Duro, reservado. E aí, isso tudo tem muito a ver com um medo subconsciente que o signo de Câncer tem, que é exatamente de ser controlado por essas emoções. Então, ele tenta ser muito duro, porque a qualquer momento, qualquer coisa que alguém fizer com ele, qualquer coisa que acontecer, facilmente ele pode ser conduzido pelas suas emoções. Então, tem essa casca dura, onde ele precisa mostrar que ele é forte,
que ele é firme, que ele é duro, que ele é rígido, externamente ele é reservado, então dificilmente você entra, mas quando ele dá abertura e quando ele tem pessoas importantes na vida dele, ele vai fazer o quê? Ele vai compartilhar tudo que ele tem. Então ele vai querer se doar, preparar, a gente falou, né, de comidas, que câncer tem muito isso, de querer cuidar, de querer nutrir. Então, sabe, ele vai abraçar e querer falar, vem pra cá. Só que ele precisa, e aí isso é um grande aprendizado do câncer, ele precisa saber que quando ele equilibra as emoções dele, ele não precisa ser duro e rígido. Quando você está seguro dentro de você, e esse é o grande trabalho que a gente tem que fazer esse mês, quando você está seguro dentro de você, quando você está com o seu equilíbrio emocional e espiritual, quando você está evoluindo na tua consciência, o que acontece? A gente fica menos suscetível a coisas externas que vão tirar a gente do nosso centro. Todo mundo vai ter desafio sempre, mas a maneira de lidar é menos emocional, é menos volátil quando a gente está focado no nosso desenvolvimento espiritual. Então, o que acontece? Quando o canceriano ele entra, ou nós nesse mês de câncer, né? Quando a gente busca esse equilíbrio emocional, então a gente rompe essa barreira rígida, porque eu não preciso ficar cuidadoso e com medo. Exato, eu não preciso ficar na defensiva. O caranguejo também vai, né? Ele vai andando de um lado e para o outro para ver tudo que está acontecendo, né? Eu não preciso ficar nessa defensiva, eu não preciso ficar rígido. Por quê? Porque eu estou estável. Então, é mais fácil da gente se relacionar quando a gente está buscando esse equilíbrio emocional. E aí, tem uma coisa muito especial que é, no momento que a gente encontra esse equilíbrio, esse é o signo mais sensível de todo o zodíaco. Porque ele é regido pelo elemento de água, a energia externa também é de água. Então, o que acontece com o câncer quando ele entra nesse estado? Ele consegue lidar com as pessoas e compartilhar com elas esse amor incondicional, essa energia sensível num outro nível. Não é pelo medo, mas sim pelo que eu tenho a oferecer, porque eu estou estável, eu estou equilibrado dentro de mim, então eu tenho mais para oferecer para o outro. Não porque eu quero dominar ou manipular o outro emocionalmente, que isso é um lado não positivo de câncer, que ele também pode ir para esse lugar, né, mãe? De acabar pelas emoções, querendo controlar, e aí ele consegue compartilhar o que ele tem de melhor. E ele tem muita expectativa ao mesmo tempo, né? Ele se doa muito quando ele está nesse lugar de uma consciência que é, de uma certa forma, mais limitada, né? Eu compartilho porque eu quero cuidar, para eu poder me proteger, para eu garantir que eu vou receber de volta e eu vou me sentir amado e nutrido. Os cancerianos, eles têm uma necessidade muito grande de se sentirem amados também, né? Só que quando a gente faz esperando receber de volta e nem sempre vem na mesma medida, porque a entrega do canceriano ela é realmente muito profunda, muito intensa, ele fica extremamente desapontado, fica ferido, fica muito sentido mesmo. Por isso que a Ela está falando tanto da importância de equilibrar essa emoção e trazer a consciência para compartilhar como a gente fala muito, né, do lugar certo, ou seja, da consciência mais elevada. Perfeito, exatamente. Então é sobre essa busca de equilíbrio das nossas emoções. Agora, eu queria compartilhar com vocês, tem um outro lado, né? Às vezes o câncer, então, ele vai ser muito rígido, e aí isso pode levar o canceriano a fazer exatamente isso que minha mãe falou, de se doar, se doar, se doar, esperando receber na mesma medida, que é o lugar menos elevado do câncer, vamos dizer assim. E isso acaba gerando essas frustrações que minha mãe falou, e aí ele fica ressentido, aí ele fica mais enrijecido, né? Aí ele se fecha mais. Então, por isso que a gente precisa entender o signo, o mês, a influência que isso tem na vida de todo mundo que está aqui, independente do seu signo. Para quê? Para você entender como lidar melhor com emoções, com expectativas. Se tem um signo que se frustra, muitas vezes, é o canceriano, o signo de câncer. Exatamente por essa entrega que minha mãe comentou aqui, né? Você se entrega, se entrega, se entrega, se entrega. Se você não receber na mesma medida, se você não está equilibrado emocionalmente, o que vai acontecer? Essa situação da pessoa que não foi incrível com você vai totalmente ter controle sobre você.
aí ele fica drenado, aí ele fica triste, aí ele se coloca E como não vítima. fala, né? E o duro é que justamente por causa dessa casca, como a Yael comentou, né? De proteção que ele coloca, ele não fala o que ele está sentindo. Mas Aí a ele se isola água, mais. espiritualmente falando, a água está ligada com as nossas memórias. Então, imagina um signo de água, com a energia interna de água, o quanto ele tem a capacidade de guardar memórias. Então, ele tem uma tendência a ficar lembrando coisas lá de 1900 bolinha que aconteceu, e quando ele encontra aquela pessoa de novo, por mais que ele não queira, ele lembra. Essa pessoa fez aquilo, ela me magoou, ela não me respeitou, ela não fez o que eu achei que ela deveria fazer de volta para mim, né? Então, esse é um lugar delicado também, né? É fácil o câncer se magoar e se fechar mais, não falar, e aí ele vai se isolando mais. Exato. Esse é o aspecto reativo, né? Você não fala, guarda, a pessoa às vezes nem sabe Tem que como você saber. ficou Exato. chateado. É. E ele não falou, e aí guarda. Então, é um signo que pode, com mais facilidade, guardar mágoa, rancor, ressentimento. Então, é um mês muito importante para a gente trabalhar também o nosso perdão. Sabe, você vai ficar magoado, tá? Se expresse, não guarda para você. Se alguém fizer alguma coisa, conversa e perdoa, né? Tipo, tudo bem, se você quiser perdoar e não fala nada para outra pessoa, é uma escolha, né? Cada um tem a sua escolha. Às vezes você sente que não quer falar. Mas o ponto é, se você não falar, trabalhe em você para perdoar e soltar. Entender que às vezes a pessoa não fez por mal, porque o problema é guardar essa mágoa e não resolver. E isso vai corroendo a gente e vai levar a gente para uma coisa que eu acho que eu vou puxar o gancho, do que você quer falar sobre saúde. Por quê? Eu acho que tem tudo a ver. Sim. Agora, você falar disso. Se você tá, então, guardando mágoa e ressentimento, isso vai ter um efeito também no corpo, né, mãe? Fala sobre isso. Com certeza. Nós todos temos padrões emocionais, né? A gente reage às coisas que acontecem com determinadas emoções. Então, algo acontece fora, eu recebo aquilo internamente e isso provoca algum tipo de emoção em mim, certo? Isso acontece com todo mundo. E esses padrões emocionais, eles passam a ser tão imperceptíveis para a gente que eles acabam trazendo para a gente desequilíbrios emocionais que, consequentemente, geram respostas químicas no nosso corpo. Então, às vezes, o que acontece? Do nada eu fico com uma dor de cabeça terrível, eu fico tentando descobrir o que eu comi, o que eu fiz, se a lente do meu óculos não tá boa o suficiente, e às vezes não tem nada a ver com isso. Do nada eu fico com uma dor de estômago, aí eu fico pensando de novo, o que eu comi, o que eu fiz, o que eu deixei de comer. Não tem nada a ver com isso. Do nada minha coluna trava, do nada meu pescoço fica duro, do nada eu fico cheia de alergia, do nada eu fico cheia de muco. Gente, é o corpo respondendo às emoções que não foram bem trabalhadas. Eu simplesmente fiquei com aquele padrão que eu já estou acostumada, reativo, né? Ou seja, eu reajo emocionalmente a algo que acontece externamente, que eu fico desconfortável, que eu não gosto, que eu não concordo, que eu rejeito, que eu afasto, né? E isso, quando não bem trabalhado, o corpo vai acabar respondendo, né? Nosso corpo o tempo inteiro está dando mensagens de algo que está desequilibrado. Então, muitas vezes, esses mal-estares, né? Esses desconfortos que aparecem, não tem nada a ver com o corpo sozinho, mas sim a resposta do corpo a essas emoções. E acho que tem até uma conexão, vamos falar assim, pode parecer pesado, mas eu quero que vocês entendam de fato o efeito ampliado de você não resolver coisas dentro de você. Qual é o nome do signo? Câncer. Pois é. Certo? E câncer também, a gente sabe, é uma doença, Deus proíba a Shalom, que ninguém nunca vai ter aqui. Mas o fato é, gente, que se uma pessoa não resolve coisas dentro dela, ela vai criando essa espécie de desequilíbrio, dessa falta de saúde, vai desequilibrando seus próprios átomos, suas células. E isso vai
ter efeitos. Então, esse mês a gente precisa estar atento a esses sinais do nosso corpo. Exato. E se perguntar, enquanto você encontra esses sinais, né, essas dores que parece que vêm do nada, como minha mãe falou, tá, será que tem alguma mágoa por trás disso? Será que tem algum ressentimento aqui dentro? E uma forma simples de vocês fazerem isso, gente, é você literalmente entrar em contato com essa, sei lá, é uma dor de garganta, é uma dor de cabeça, sabe? Entre em contato, fecha os olhos, respira fundo nesses desconfortos do corpo e se pergunta qual é a emoção que tem por trás dessa dor. Só de você fazer essa respiração e se conectar com o teu corpo. Nosso corpo guarda mensagens, guarda memórias. Então, entre em contato com isso e se pergunta qual é essa mágoa? Tem algum ressentimento? Tem um perdão que eu não tô dando? Ai, Ael, mas como é que eu vou resolver isso? Gente, o primeiro passo é estar consciente. Eu tô guardando algum ressentimento? Eu tô guardando uma mágoa, né? Eu tô guardando algum rancor de alguém? Tá, agora que eu sei que sim, percebo que sim, então você vai começar a trabalhar espiritualmente em cima disso, tá? Mas é um momento, é um mês que a gente ganha esse suporte espiritual. Lembra que a gente. É curioso, né? Como o universo nos dá tudo que a gente precisa, porque a gente está falando aqui que tem esse lado não positivo, né? Quando a gente está guardando as mágoas, etc., que é muito característico do lado não positivo de câncer, mas câncer é regido pela água, como a gente já falou várias vezes, e água é purificação. Então a gente também tem essa energia de purificação. O mês de câncer tem uma paraxá, para quem me acompanha aqui há mais tempo, eu falo, toda semana a gente normalmente tem um encontro para falar sobre a energia da semana, né? Hoje a gente está aqui só para falar da energia do mês, mas toda segunda a gente se encontra para falar da energia da semana também. E aí, esse mês tem uma semana em especial que é Pinhas, né, mãe? Que eu acabei de lembrar, que é a energia de cura. Então, é uma semana muito poderosa. Eu vou falar mais disso quando chegar a semana de Pinhas, tá, gente? Mas cura através da água. Então, lembrar que tem esse desafio, mas a gente também tem uma grande oportunidade. Sim, tem um potencial enorme mesmo da cura, né? E dentro desse processo, né, que a Yael sugeriu, né? Tô com uma dor, tô com desconforto, de se perguntar por que que eu tô sentindo aquilo no meu corpo físico e fazer o caminho, né, de forma prática. Eu vou fazer o caminho. O que que aconteceu agora há pouco, há 1 hora atrás, há 2 horas atrás, ou de manhã, que me deixou nervoso, chateado, irritado, tenso, ansioso? Qual foi a emoção que aquilo me provocou e que pode sim, muito provavelmente, estar conectado com esse desconforto no meu corpo agora. Se a gente não faz esse caminho de trás para frente, fica difícil às vezes a gente entender quais são os gatilhos que provocam na gente as emoções que numa próxima instância vão gerar esses desconfortos no nosso corpo, né? E aí a El também comentou dessa questão do quanto as células acabam recebendo esse impacto. A gente está o tempo inteiro mandando comandos para o nosso corpo, né? E esses comandos emocionais, eles também representam, em um outro nível, comandos químicos mesmo, né? O corpo o tempo inteiro está liberando determinadas químicas e essas químicas, elas representam algo que vai impactar a qualidade da nossa saúde, com certeza, né? Então, quando a gente tem pensamentos também que são muito egoístas, muito voltados só para a gente mesmo, e câncer, às vezes, por mais louco que pareça, ele entra um pouco nesse lugar, porque ele fica tão ferido, tão doído, que ele acaba tendo um comportamento egoísta. Ele só está pensando na dor dele e esquece de olhar a figura completa e entender o outro, porque que a outra pessoa talvez tenha agido daquela maneira. E quando ele entra nesse lugar de muito ressentimento, ele também acaba provocando, e não só canceriano, aí todos nós fazemos isso, obviamente, porque todo mundo tem alguma coisa de câncer no mapa, no mapa natal, que é o mapa de nascimento, né? E isso impacta a nossa vida, enfim. Então, não só nesse mês, mas sempre a gente acaba tendo esse tipo de comportamento, às vezes, que é egoísta.
E o comportamento egoísta, ele é um comportamento de separação. E essa mensagem que a gente manda para os átomos, né, do nosso corpo, eles acabam se comportando egoisticamente. Como assim? Eles começam a roubar elétrons dos outros átomos, e quando isso acontece, um elétron fica com menos, perdão, um átomo fica com menos elétron do que precisava e o outro fica com mais. E isso vai gerando uma cadeia de desequilíbrio, né? Então, isso acaba provocando também doenças, obviamente, né? Então, olha Exato. só o quanto é importante a gente se observar, porque a qualidade dos nossos pensamentos e das nossas emoções vai diretamente determinar a qualidade da nossa saúde, no nosso corpo mesmo, físico, né? Exato. De novo, a gente o tempo inteiro manda mensagens para o nosso corpo, as nossas células, os átomos, eles vão responder a esse tipo de mensagem. Então, quanto mais amorosos a gente for, mesmo quando a gente precisa ser não, dizer não, né? A gente pode ser extremamente amoroso e colocar limite, falar que uma coisa não tá boa, colocar a situação dentro dos parâmetros que para a gente devem estar. Então, ser amoroso não significa aceitar tudo, é saber dizer não também. Mas quando eu tô com a consciência alinhada, correta, esse não que eu digo, ele não vai causar um impacto nas minhas células, muito pelo contrário, né? Eu tô com uma consciência de unir, de ajudar a outra pessoa através daquele não que eu tô falando, né? E isso traz união, e isso traz saúde para o nosso corpo também. É, perfeito. E isso, gente, que minha mãe tá falando é tão potente, porque assim, por que que a gente fala tanto de consciência na Kabbalah? Porque, bom, por alguns motivos, mas um grande cabalista que faz parte da minha linhagem, né, que é o Rav Berg, ele tinha uma frase, assim, a máxima do Rav Berg, desse cabalista, era: consciência cria realidade. Consciência é tudo. Era isso que ele vivia falando. Consciência é tudo, consciência cria realidade. E aí, o que que minha mãe tá falando? A intenção que você coloca no que você tá fazendo é a semente que você tá plantando. E toda semente, vocês me vêm falando isso sempre por aqui, dá frutos. Toda semente dá frutos, certo? Então, basicamente o que minha mãe tá dizendo é: você pode colocar um não. E isso daqui é uma coisa que vira e mexe, as pessoas me perguntam: ah, mas então se eu sou espiritual, tem que ser uma pessoa que compartilha, que faz o bem. Fato, a gente está aqui para aprender a ser mais generoso, aprender a evoluir nossa consciência, tudo isso é verdade. Só que, e além de tudo, gente, neste mês em especial, câncer tem uma dificuldade de colocar limites também. Exatamente por essa flexibilidade emocional e essa entrega Gosta de absoluta. confrontar. Não gosta de confrontar, ele quer agradar a todos, né? Câncer quer ser amado por todos. Então a gente pode ter uma tendência, não só nesse mês, mas todos nós podemos ter na nossa vida, e isso é uma correção do signo de câncer, desse aspecto que faz parte de todo ser humano. Então câncer faz parte de todos nós, né? Esse signo. É uma correção que a gente tem que fazer, que é o quê? Você também aprender a colocar limites. Dizer não por amor, não por raiva, não por ressentimento, Muda não por tudo, né? rancor. Muda É a tudo. intenção que a gente está colocando, vai plantar a semente que vai dar frutos. Claro. Então, às vezes a gente quer os resultados agora, né? Você vai falar um não, a pessoa vai ficar brava com você. Provavelmente, se você tem filhos, você vai falar não para um filho com alguma coisa, ele na hora não vai gostar. Mas você vai entender que esse não, ele é importante para o quê? Para a criação dele, para o desenvolvimento da educação do seu filho. Então, é por amor, que você não vai deixar seu filho fazer tudo que ele quer na hora que ele quer, na medida que ele quer. É por amor, mas é um não. E tem isso para tudo na nossa vida. A gente saber colocar esses limites é um grande aprendizado para esse mês também. Com certeza. Senão a gente vai, de novo, acumulando essas emoções, esses padrões que, como eu disse, é tão já natural para a gente que é quase como o ar que a gente respira, né? A gente está tão habituado que a gente não observa. Então, esse é um mês muito importante para a gente justamente observar quais são esses padrões emocionais que estão afetando a gente e a gente tem que observar o nosso corpo, porque o corpo ele vai trazer mensagens justamente
desses padrões que já estão fazem muito parte da gente, né? Exato. Às vezes a gente não consegue perceber quando começa. E a ideia, né, de fazer esse caminho, como a Yael sugeriu, tô com uma dor de garganta, o que essa dor tem para me falar? Da onde veio isso? E faz o caminho para trás. O que aconteceu? O que eu deixei de falar? Muitas vezes a garganta está ligada com isso. Eu queria ter falado alguma coisa e não falei. Né? Eu engoli em seco alguma coisa porque ou eu não tive coragem, ou eu achei que não era a hora certa, mas na verdade às vezes é uma desculpa que a gente dá para a gente mesmo, que a gente não quer confrontar aquilo, ou porque eu não quero me expor, ou porque eu tenho vergonha. Enfim, tem mil razões que fazem a gente não falar. Mas é importante a gente entender o porquê, é ir sempre na semente, porque é na semente que a gente pode consertar, né? Na semente que a gente pode, Isso. não que tivesse Mudar alguma o coisa, fruto, né? Mudar o fruto. Porque se a gente quer colher, né, o famoso abacaxi, tem que plantar semente de abacaxi. Não adianta plantar caqui e achar que vai colher abacaxi. Exato. Então, se a gente não faz esse caminho de volta, e esse mês ele é muito poderoso para isso, porque as emoções vão estar muito à flor da pele, chances são que a gente vai desperdiçar a oportunidade do mês de câncer, e aí vai vir um outro mês que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar outros aspectos, né? Por isso que é tão importante essa semente de consciência no começo do mês, para que a gente possa, todos nós, né? A gente não está aqui só falando da boca para fora, é algo que a gente vai fazer também nas nossas vidas, é observar mais esses padrões, quer seja no corpo, ou às vezes a gente consegue detectar já, tem coisas que a gente já está mais consciente, e antes de chegar no corpo, eu já consigo perceber, né, que eu tô com uma emoção, que se eu não brecar aquilo, daqui a pouco eu tô com o pescoço travado, tô com dor de estômago. Então, a gente tem vários estágios de consciência, né? E é um mês muito legal para a gente observar. Os que já estão mais claros, ou seja, a gente já desenvolveu um pouco esse estado de consciência, e quais são aqueles que eu quero conquistar, né? Eu quero adquirir novos estados de consciência emocionais para ir trabalhando isso. E é óbvio, gente, não é assim, estalou o dedo, resolveu. Não é assim, a gente sabe que não é assim que funciona. Mas a consciência é sempre o primeiro passo, fundamental. Com certeza. E na Kabbalah a gente trabalha muito isso, a consciência, né? Porque exatamente os cabalistas focam muito na consciência por conta dessa visão de que a nossa consciência é o fruto, e aí dependendo do teu estado de consciência, você vai ter certas ideias construtivas ou destrutivas, dependendo do seu estado de consciência. Aí essas ideias vão fazer você se manifestar de uma determinada maneira, se sentir de uma determinada maneira, agir de uma determinada maneira, isso vem depois como frutos. Sim. Por isso que a gente trabalha tanto na Kabbalah, é consciência, 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 e aí a gente trabalha forma de pensar, emoções, atitudes, palavras, tudo isso tem que ir se alinhando. É isso que a gente faz com os estudos da Kabbalah. Agora, o que eu queria falar com vocês, gente, rapidamente. Só para completar o que você falou, um sentimento não chega do nada, né? Ele não brota simplesmente. A gente pensou alguma coisa, sobre algo que a gente viu, que a gente escutou, que a gente leu, que a gente observou. A gente pensa, né? A gente tem o julgamento, o critério, que é fundamental, é isso que nos torna humanos, a gente poder distinguir o que é ou não bom pra gente, né? Então a gente está o tempo inteiro julgando. E esse pensamento inicial que a gente tem a respeito de tudo que acontece ao nosso redor é o que vai provocar depois algum tipo de emoção. Então a gente tem que estar sempre trabalhando nas duas instâncias, porque deixar de pensar é impossível. Agora, trabalhar o que eu penso é possível, né? Sim. E trabalhar as emoções que eu sinto a partir do que eu penso também é possível. É disso que a gente tá, é isso que a gente está aqui sugerindo, né? Nesse momento. Exatamente. Muito bom. Então, pessoal, tem um trabalho importante para a gente fazer esse mês, que é o trabalho de abrir o nosso coração, ou seja, sair da rigidez, sair do desequilíbrio emocional. Então, eu vou falar sobre 4 coisas que a gente pode praticar nesse mês
para abrir o nosso coração. E abrir, quando eu falo abrir o coração, é também equilibrar o nosso coração, abrir e equilibrar. Então, a primeira coisa é você ter, isso eu indico sempre para os meus alunos, dou ferramentas, né, nos cursos de Kabbalah, porque eu acredito que é fundamental para a nossa evolução, que é a tua conexão pessoal com a sua alma, com uma força maior, com o seu Criador, que é Deus. E aí, sem um aspecto religioso, mas entender que todos nós viemos de uma fonte energética antes de ser uma fonte física. Fisicamente, você vem da união dos DNAs do seu pai e da sua mãe. E espiritualmente, a energia que criou o seu pai e sua mãe, que criou os seus avós, etc, etc, e tudo que tem no mundo, é o que a gente chama na Kabbalah do Criador. Então, para você ter uma clareza mental, inspiração divina, equilíbrio emocional, o teu momento diário de conexão com Deus é fundamental. Esse mês ainda mais, você quer equilibrar suas emoções, começa seu dia com um momento de conexão espiritual. Não tem assim, eu falo isso sempre, mas assim, esse mês, gente, é tão fundamental isso. Nós precisamos focar a nossa energia logo no começo do dia, nossa conexão com a nossa fonte. Então, primeira coisa é isso, as suas práticas espirituais. E aí, que práticas são essas? Bom, como eu comentei com vocês, nos meus cursos de Kabbalah, eu também dou uma série de meditações e ferramentas dentro do meu planner diário, que tem uma série de conexões, tem esse caminho. Você pode simplesmente fazer orações do teu coração, um momento de respiração, um momento de gratidão. Isso também é uma maneira. Agora, tem uma leitura especial, que é uma leitura em aramaico. Essa leitura está no meu canal do YouTube. Eu fiz ela, então ela está gravada, ela é aberta para todos, é gratuito, que se chama Patar Elial. É uma leitura do Zohar que ajuda a gente a abrir o nosso coração. Os cabalistas explicam que a língua hebraica, a língua aramaica, é como se fosse um mantra. Tem uma energia e uma vibração da criação do universo. Então, uma energia muito elevada. Do mesmo jeito que dentro do... Por exemplo, no yoga, você vai ter, às vezes, mantras, né, em sânscrito. Qual o objetivo desses mantras? É elevar a nossa frequência. Então, no caminho da Kabbalah, essas frequências a gente eleva através de leituras em hebraico e em aramaico. Então, essa leitura, o que é o Patar Elial? É a abertura de Elias. Essa é a tradução literal. E esse trecho, ele ajuda a gente a abrir o nosso coração para a sabedoria espiritual. Então, tem alguns minutos, eu não vou lembrar agora de cabeça quanto tempo tem, mas é uma leitura feita do início ao fim em aramaico. E aí, mas eu não vou entender nada. Qual que é a minha sugestão? Usem essa ferramenta dessa leitura que está no meu Instagram. Fecha seus olhos, respira profundamente e sente como isso vai reverberar no teu coração. Imagina uma luz abrindo o teu coração. Aproveitem esse mês para fazer esse trabalho, né, dessa abertura do coração, pedindo ou ouvir a leitura, que o teu coração se abra e você encontre esse equilíbrio emocional. Então, essa é uma dica que eu queria dar para vocês, tá? Tá lá no meu YouTube, Patar Elial, na playlist de meditações cabalísticas. Segunda coisa é apreciar as coisas que você tem na sua vida todos os dias antes de dormir. Pense em 3 coisas que você é grato que aconteceram no seu dia. Essa é a segunda dica, sabe? Nossa, eu sou grato por isso, por aquilo outro. Todo dia. Veja como isso também vai te trazer mais expansão de consciência e elevar suas emoções. Eu acho Fala, mano. que nesse momento, junto, né, com agradecer as coisas, é muito poderoso também pensar se você precisa perdoar alguém, especialmente nesse mês, né? Porque como a gente vai estar um pouco mais sensível, mais ressentido com as coisas, mais emotivo e influenciados por essa energia de câncer que acaba guardando as emoções, é importante, mesmo que você não tenha falado, perdoar no seu coração, né? E aí, obviamente, se possível, no dia seguinte resolver as coisas. Essa é uma prática que os cabalistas fazem há milhares de anos, que é revisitar o dia, e se alguma coisa ficou fora do lugar, se alguma palavra ficou mal colocada, às vezes a gente foi a pessoa que magoou também alguém, a gente precisa, às vezes, se perdoar de algo também. Então, assim, é limpar o coração, né? Para dormir com o coração leve. É bem poderoso. E aí, para fazer isso sempre, né? Não só no mês de câncer. Com certeza. Com certeza.
A terceira coisa é a gente colocar um esforço consciente para estar aberto a experiências. Como a gente falou que câncer é um signo e um mês que todos nós podemos ficar um pouco mais rígidos, mais reservados, mais fechados e etc., é importante a gente também ter uma abertura no coração para viver as experiências, sair um pouco da nossa rigidez para que a gente possa aprender coisas. Nem tudo a gente já sabe dentro da nossa casca, né? O que mais? Abrir um pouco esse espaço para viver experiências. E por final, veja o amor nas outras pessoas, ou seja, a gente pode entrar num lugar às vezes de julgamento e de crítica, né? Quando a pessoa não está fazendo tudo aquilo que a gente tinha expectativa que ela fizesse por nós, né? É um signo que cria muitas expectativas, que faz muitas vezes, quando não está consciente, para ter um controle, para ter um payback, né? Um retorno. Então a gente precisa estar alinhado e se você foca no triamor, eu estou compartilhando simplesmente por amor. Talvez a pessoa não vai conseguir me dar na mesma medida, não vai dar nada, talvez vai dar só um pouco, mas eu não estou fazendo para receber. Eu estou fazendo simplesmente para compartilhar amor. O efeito disso é você traz mais a energia de amor na sua vida, ao invés de trazer a energia da expectativa, que muitas vezes coloca a gente num lugar de vazio, num lugar de falta, de carência. Então, compartilhe por amor. E acaba separando no fim das contas, né? Exato. Mãe, acho que vamos para o mapa do mês. No final eu falo das letras, porque como eu já falei aqui, acho que vai ficar mais legal se você falar do mapa. O que você acha? Acho ótimo. Bom, então a cada ano, na lua nova de cada signo, a gente tem um mapa, né? A lua está nova e ela tem o quê? Alguns aspectos com outros planetas. E isso é extremamente relevante para determinar, para mostrar qual é o colorido que esse mês de câncer tem nesse ano. No ano que vem vai ser outro, no outro vai ser outro, porque o céu está o tempo inteiro se movimentando, como a gente sabe, né? Então, no mapa da lua nova deste ano, da lua nova de câncer, a gente tem um aspecto muito interessante a gente chama de grande trígono, que é um triângulo grande que se forma no mapa e que demonstra um aspecto de muita sorte, de muita benevolência. E tem um triângulo desses conectando a Lua com o meio do céu, que é o ponto mais alto do mapa, e Saturno. E normalmente esses trígonos acontecem em signos do mesmo elemento, ou seja, no caso de Câncer, os três estão em signos de água. Então, o meio do céu está em Escorpião, Saturno está em Peixes e a Lua está em Câncer, formando então esse triângulo. E o que isso representa? Né, nossa, mais emoção, não? Muita emoção, mas extremamente, especialmente a intuição, né? O meio do céu em Escorpião é um ponto de muita perseverança, de muita persistência, de muita resiliência. Saturno é um grande mestre no mapa, né? Ele é um professor que quer mostrar pra gente algo, que quer ensinar algo pra gente. E estando em Peixes, ele quer ensinar pra gente o quê? A entrar mais em contato com a nossa intuição, a amar mais ao próximo, a respeitar as diferenças que existem entre as pessoas, a acolher essas diferenças, né? E a Lua em Câncer, a gente já falou extensivamente até aqui o que representa. Então, é um movimento assim de vamos fazer o que precisa ser feito, mas não mentalmente, não para provar nada para ninguém, não para entrar em disputa, mas para respeitar as diferenças, não é fazer tudo a qualquer preço, de qualquer maneira, muito pelo contrário, mas é ouvir a nossa intuição, é ouvir a voz da nossa alma que está sempre mostrando para a gente o caminho certo. Então, esse grande trígono mostra para a gente uma possibilidade de realizações muito importantes, mas motivadas pela nossa intuição, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria compartilhar com vocês, tá? Muito bom. Um outro aspecto que tem no mapa também, que já é mais desafiador, é uma quadratura, tá? Que existe entre a Lua e os nodos lunares, que estão em Áries e Libra.
E essa quadratura, ela sempre mostra um ponto de desafio, mas é um desafio que é superável. Ou seja, muitas vezes a gente precisa ser desafiado para a gente se movimentar. Quando tá tudo bem, tá tudo certo, dificilmente a gente vai e inventa moda. A gente fica meio acomodado, de modo geral. Então, essas quadraturas, elas trazem uma energia de contração para a gente se mover. E vai trazer um pouco de indecisão. Então, às vezes, a gente vai ficar meio sem saber direito o que fazer e pode demorar demais para tomar uma decisão, ficando meio em cima do muro, não querendo confrontar, não querendo deixar ninguém chateado. E vai ter horas que a gente vai ser super impulsivo, não vai pensar direito e quando vê já fez, depois vai se arrepender. Então é para a gente tentar equilibrar a impulsividade com esse timing, às vezes, muito lento de tomar as decisões e conseguir chegar num ponto do meio. Nem esperar demais e nem agir rápido demais. De novo, usar a intuição para ajudar a gente a decidir e tomar as decisões que vêm do nosso coração, que vêm da nossa alma. Bom? Perfeito. Muito bom. E o último aspecto que eu queria compartilhar com vocês é que no mapa da Lua Nova, a gente observa que o ascendente e a roda da fortuna estavam em Aquário. E esses dois combinando aí, eles trazem o quê? Muita criatividade. Eles oferecem pra gente um jeito assim muito inusitado de perceber as coisas. E isso vai ajudar muito a gente nesse movimento que o mapa todo está trazendo, da gente fazer o que tem que ser feito, né? Usando a nossa intuição e também recebendo esse suporte de muita criatividade. Não estranhem se vocês sentirem um desejo fora do comum esse mês de se envolver com algum projeto humanitário, com algum grupo de filantropia, ou se vocês já fazem parte de algum grupo, pode ser que vocês queiram trazer ideias novas, inovações, né? Um planejamento para conquistas de coisas que vocês vão colher os frutos lá na frente, mas tem muita criatividade, muita amorosidade no mapa da Lua Nova. Então, fiquem atentos aí para esses momentos de muita conexão mesmo com a intuição, com a vontade de ouvir a alma, né? De seguir essa voz do nosso coração, tá bom? Incrível. Muito bom. Muito bom. Nossa, 3 pontos muito importantes, né, pra gente se lembrar que são específicos desse ano, gente. Lembrando, minha mãe estava falando disso, é importante lembrar, assim, são influências, né? Os cabalistas entendem, quando se fala de astrologia, não como algo decisivo. Minha mãe fala muito isso quando ela faz leitura do mapa de vocês, tá? Mapa, influências, né? Não são decisivos, são energias que estão ali do mesmo jeito que às vezes você está lidando com uma pessoa que está com raiva, você vai sentir a energia dela com raiva. Ou uma pessoa que está muito feliz, que chega e ela contagia porque ela está feliz, está alto astral. Essas energias, elas existem. Agora, não pra gente entender e falar, ai, é isso e ponto. De novo, Sim. se você não fizer a sua parte de ter a tua conexão espiritual, a intuição, que é uma oportunidade do mês, não vai ser ativada em você. Se você não fizer a sua parte de você olhar para as situações com criatividade, né, trabalhar isso, também. Então, você vai ter uma influência, mas a gente tem que fazer a nossa ação junto para despertar isso. Aproveitar ao máximo, né? Isso é bem importante, que a El falou, né? Os planetas, eles não compelem, eles impelem. O que significa isso? Eles dão um empurrãozinho, mas eles não obrigam a gente a fazer absolutamente nada, muito pelo contrário, né? Toda a ideia da astrologia, que eu acho que isso é uma coisa fantástica, é que a gente possa estar acima do zodíaco. E não ter medo de nenhum planeta, medo de nenhum aspecto, de forma alguma. Nós somos seres humanos e nós somos seres intuitivos e nós somos seres racionais. Então, a ideia é que a gente possa se beneficiar das informações que chegam até a gente, para que a gente possa trabalhar isso a nosso favor.
tá bom? Exato. Essa é a ideia. Nunca vocês vão ouvir da gente, assim, algo colocando medo. Qual o propósito disso? De forma alguma. Olha, existe essa tendência, existe essa energia, vamos trazer essa consciência e vamos ir acima dela. Essa é a ideia. Sempre. E o que eu ia trazer aqui, até complementando isso, né, porque a Kabbalah, ela fala muito sobre a importância da gente tomar cuidado com idolatria. Idolatria é quando você coloca algo como maior do que Deus, né? Qualquer coisa é menor do que o teu Criador. E o teu Criador, ele fez você Tselem Elohim, ou seja, a imagem e semelhança dele. Então, o que é importante a gente lembrar? Influências existem. A pessoa que te fecha no trânsito vai jogar uma energia ali, você pode ficar com raiva. Agora, você está no controle. O que você vai fazer com essas influências que chegam o tempo inteiro na nossa vida? Por isso que minha mãe fala sobre, são influências, mas no final quem vai tomar o controle de como lidar com tudo isso é você. Quando você faz, por exemplo, um mapa astral, né? E inclusive já deixo aqui a dica para quem está assistindo, gente. Se você não fez o seu mapa astral cabalístico, façam um mapa astral cabalístico. Minha mãe faz leitura de mapa. E o que acontece quando você faz a leitura do mapa? Você entende melhor essas influências na sua vida para que você tenha controle através da sua conexão com a sua fonte, ativando o teu poder pessoal para você controlar os teus caminhos. Então não é, ai, eu tenho isso, meu Deus, ai, não, essa daqui é um destino, eu não tenho escolha, eu preciso fazer isso. Não, você tem escolha. Porque o livre-arbítrio é uma lei espiritual universal para todos os seres humanos. Então, fiquem atentos a isso, não é de uma maneira idólatra, né? Tipo, quando a gente fala sobre astrologia, é o contrário, é entender para você assumir o teu controle. Essa era a grande bandeira que o cabalista Rav Berg levantava, e o Rav Berg faz parte da nossa linhagem. Consciência é tudo, e é mesmo, né? Ele sempre dizia isso e é a chave para todas as coisas mesmo. Então, quando a gente fala de astrologia, a gente está falando exatamente disso, é entender e poder trazer conscientização sobre essas energias e a gente poder se apropriar delas da melhor forma, né? Esse é o pulo do gato, né? Essa é a grande virada. Exato, perfeito. Tem um detalhe aqui, algo importante que a gente sempre fala com vocês, eu vou falar rapidamente com foco, tá? Para que vocês possam ter isso claro. Os cabalistas explicam que letras são vibrações. Lembra que eu estava falando do hebraico e do aramaico para vocês? Então, essas vibrações, cada letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, tem uma vibração diferente. E essa vibração, como está escrito, em princípio Deus criou, Bereshit bara Elohim et. Em princípio Deus criou et. Et são letras e vibrações. Essas letras, elas trazem uma energia que criou o nosso planeta, de acordo com a Kabbalah. Então, por isso, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Eu acabei de citar um texto de Bereshit, que é o primeiro livro do Pentateuco, e essa é a primeira frase do livro, inclusive, é a semente. Em princípio, Deus criou vibrações. Então, essas vibrações criaram os céus e a terra. Isso é o que está escrito lá. Isso mostra pra gente, então, que essas letras, elas têm uma energia. E aí, as letras que criaram o signo de Câncer e a Lua, que é o planeta que rege, são essas duas letras. Então, Het criou o signo de Câncer, a constelação de Câncer, e Het tem um valor numérico de 8. 8 é o mesmo valor numérico, está ligado com a energia de Ryut. Ryut vem da palavra Rai, Raiá, que é vida. Então, esse é um mês em que a gente tem uma energia muito potente para a gente trazer vida. Emoções trazem vida para a gente, né? Imagina se a gente não sentisse emoções, né? Nossa vida seria uma morna. Se a gente já soubesse, né, que nem um robô que tem que fazer, não sente nada, vai, faz isso, faz aquilo, isso já sai agindo, né, assim, impecavelmente com tudo. Que graça teria? A gente está aqui para conquistar, né, para poder passar por esses processos todos. Exato.
Então as emoções, elas são, eu falo muito para os meus alunos isso em curso, em mentoria, que as emoções são a gasolina da nossa experiência de vida. Então a gente precisa sentir as emoções para que a nossa vida tenha um sabor, né? Então Ryut, os câncer que tem essa energia emocional muito forte, tem a ver com a energia de vida, de energia, né, para a nossa vida. E a letra Tav criou a Lua. E o que a gente pode aprender da letra Tav? Ela tem uma energia de completude, o valor numérico é 6, tem uma energia de completude, de proteção e de conexão. Então, esse mês é exatamente sobre isso. A gente criar essa conexão, a gente sentir essa completude, como? Através do equilíbrio dessas nossas emoções, através de a gente buscar esse centramento. Tô com muita raiva, deixa eu equilibrar um pouco essa emoção antes de agir. E não é deixar de agir de novo, não é para se fechar, tô com raiva, deixa eu lidar aqui com as minhas coisas e me fecho. Não, eu me equilibro e então eu endereço, então eu direciono, eu converso, eu comunico, eu não fico guardando essas coisas dentro de mim. Então a gente também tem esse suporte extra, tanto de RET, que criou câncer, quanto de Tav, que criou a Lua. Se você estava falando da Lua, aí eu lembrei também de uma coisa muito interessante, é que a Lua é como uma mãe espiritual para a Terra. Ela é considerada uma protetora espiritual. E fisicamente falando, a Lua já protegeu a gente de vários corpos celestes, né? Asteroides, enfim, que poderiam ter se chocado e ela absorveu o impacto, ou ela afastou por causa da força gravitacional. Então, Essa quando a energia gente fala de proteção, mãe, né? a energia da mãe, né? E toda essa característica de cuidar, de proteger, de nutrir, tem tudo a ver com o papel da Lua mesmo. E é muito interessante que quando a gente pensa nos planetas, os planetas e a Lua, né, que é um satélite da Terra, eles representam forças gravitacionais e através dessas forças gravitacionais que eles impactam a gente aqui na Terra, né, no planeta Terra. E a Perfeito. Lua acho que é mais fácil de perceber porque ela está mais próxima, a gente observa o quanto ela afeta as marés, as colheitas, a gente corta o cabelo, né, na hora certa, de acordo com a Lua, não corta quando está minguando, porque o cabelo não vai crescer e por aí vai, né? Enfim, é muito interessante observar a As Lua. fases, né? Muito bom. E para a gente terminar, pessoal, vamos falar aqui sobre, como a gente sempre faz, são 3 oportunidades, 3 obstáculos e 3 ferramentas desse mês. Começando então pela primeira oportunidade, que é se libertar de situações mal resolvidas do passado. A gente tem essa oportunidade no mês de câncer. Qual que é o obstáculo, né? São mágoas, ressentimentos e rancor, que nem eu comentei com vocês. Então, você tem a oportunidade de se libertar de coisas que ficaram mal resolvidas. O que vai te travar nesse caminho? Ressentimento, rancor, essas coisas que estão mal resolvidas dentro de você, que vão gerar emoções que drenam você. Qual é a ferramenta para você praticar esse mês? Gente, perdão. Perdão, perdão, perdão. Patá Elial, que é a leitura que eu já falei que tem no meu YouTube aberta para vocês fazerem. E apreciar as coisas boas do momento presente, olhar o copo meio cheio, focar no que tem de bom. Então, essa é a primeira oportunidade, obstáculo e ferramenta. Fala a segunda, mãe, pra gente. A segunda oportunidade que a gente tem no mês de câncer é ganhar independência emocional e autonomia. Construir a sua fundação e a sua segurança, né? Qual é o obstáculo? Apego, carência, estagnação. Muitas vezes câncer não se movimenta muito porque ele fica apegado emocionalmente com as coisas, ele não gosta de muita mudança, prefere as coisas conhecidas, né? Porque ele precisa se sentir protegido e muitas vezes experimentar alguma coisa nova representa o que? Insegurança, que é algo que desconforta muito, né? Então, é importante a gente ganhar essa autonomia e independência, né? Com certeza, para que a gente possa se mover. Afinal de contas, o mapa da Lua desse ano, ele coloca a gente num estado de movimento. Ferramenta.
ter cuidado genuíno com as pessoas, não esperando o que podem dar de volta em busca de segurança emocional. Então, essa independência emocional, ela está diretamente ligada com isso, né? A gente fazer as coisas simplesmente pelo prazer, pela alegria de compartilhar e não porque eu quero receber reconhecimento, amor, né? Essa nutrição, é simplesmente fazer, né? E confiar também, né, completando a ferramenta, que a segurança ela vem de Deus, né, vem do Criador e não das pessoas. Nada que ninguém possa dar de volta pra gente vai ter o mesmo poder e a mesma recompensa e gratificação que a gente sente, né, no nosso coração, na nossa alma, quando vem do Criador. Perfeito, muito bom. E a terceira é aprender a direcionar as nossas emoções positivamente, como a gente falou aqui hoje também, né? O obstáculo disso são as mudanças de humor. Então, como é que você vai aprender a direcionar suas emoções? Você vai ser desafiado, vai acontecer exatamente esse obstáculo de você estar cada hora de um jeito emocionalmente, né? É um signo que pode ser volátil por conta dessa influência enorme da água. E aí, o que a gente tem que fazer? Qual que é a ferramenta para lidar com isso? Racionalizar situações. Então, no momento que elas estiverem ali exacerbadas, né, uma emoção estiver mais forte, normalmente as emoções elas podem fazer a gente não enxergar direito, né? Então, o que a gente precisa fazer? Racionalizar. O que vai te ajudar a encontrar esse centramento, né, das emoções? Pensar a respeito, racionalizar um pouco, assumir responsabilidade e saber que assim a felicidade é uma escolha. Então você pode ficar na melancolia, sabe, no ai, na vitimização, no ai ai ai, o que fizeram para mim, olha só, não me entregaram na mesma medida do que eu ofereci, papapá. A gente pode ficar nesse lugar, mas lembra, a felicidade é uma escolha. Você pode escolher agora, pegar e falar, quer saber, eu não vou mais ficar pensando nisso desse jeito. Tá tudo bem, deixa eu racionalizar um pouco. Essa pessoa fez isso, eu não sei por que ela fez isso, mas eu quero viver em paz. Tá tudo bem, posso conversar com ela? Posso expor como eu me senti? Quero fazer isso? Não quero fazer isso? Toma a tua escolha, racionaliza, sai da emoção para que você possa ter um pouco mais desse equilíbrio que a gente falou tanto ao longo da nossa live. Muito bem. Bom, agora para E por último, minha mãe vai falar. Não. Isso, como a gente pode melhorar o relacionamento com um canceriano. Então, se você convive com um canceriano, é casado, namora, tem um filho, uma mãe, um irmão, um amigo, um chefe, whatever, né? Exato. Tem cancerianos por perto, aqui seguem as dicas. Ou alguém que tem ascendente, também. Lua, né? Às vezes não é o signo principal, mas você sabe que a pessoa tem ali, você vai ver câncer forte nela, né, mãe? Então, a primeira dica é abra o seu coração para eles, né? Se mostre vulnerável, porque isso faz com que o canceriano sinta um espaço de confiança para ele poder expor as emoções que ficam tão guardadas. Quando a gente se abre e se mostra vulnerável, a gente abre a porta também para que eles se aproximem mais, tá? Uhum. Outra dica, criar uma atmosfera é ótimo, gente. A palavra é essa, já tô enrolando a língua aqui, ó. Criar uma atmosfera segura, ouvindo-os, compreendendo-os, sem qualquer julgamento. Então, depois que você abre o seu coração falando, você já está criando essa atmosfera. Quando você conta sobre as suas emoções, naturalmente você já está mostrando que é seguro para ele compartilhar as deles com você, tá bem? E não julga, né? Só ouve, escuta, né? Porque é muito difícil para ele estar fazendo aquilo, não é natural. Então, se ele começa a falar e você já começa a julgar e falar isso não tá certo, que exagero, ele vai se fechar de novo. Então, acolhe, ouve e tenta se colocar nos sapatos dele, tá? Tem um detalhe a mais aqui que me veio, uma que eu queria adicionar, que quando o câncer tiver, então, com essas emoções muito à flor da pele, isso que minha mãe falou é muito importante, principalmente quando ele tá na viagem emocional do momento. Então ele vai exacerbar, ele vai, sabe, a emoção vai ficar lá, e aí ele vai dramatizar. O que você faz? Ouve e ajuda ele a pensar, a racionalizar. Ajuda ele a vir pra terra, pé no chão. Tá, mas
pensa por esse lado, esse lado, esse lado, esse lado. Ajuda, ouve, acolhe, não fica cortando. Deixa ele tirar essas emoções ali de fora no momento. Se as emoções estiverem muito guardadas, deixa ele trazer para fora. Sustenta o campo, gente. A gente precisa aprender a ajudar o próximo. Isso significa, às vezes, entender o que a pessoa precisa naquele momento. Não é só sobre você. Ah, você está incomodado porque o canceriano está com a emoção à flor da pele? Se baliza. Você está ali para dar suporte naquele momento quando a pessoa estiver com as emoções muito fortes. Então, se coloca no lugar dele, sente e ajuda aos poucos ele a racionalizar. Isso ajuda muito, tá? Né, mano? Funciona bastante fazer perguntas. Porque ele é um pouco resistente nessa hora que ele está muito emocionado, né? A ouvir sugestões. Então, eu acho que fazer pergunta ajuda muito, como a Yael falou, né? A pessoa sair um pouco desse estado emotivo exacerbado. E agradeça por ele estar falando com você, porque muitas vezes ele não vai fazer isso. E qualquer mínima coisa no momento que ele está ferido, a gente vai fala, fazer ele se fechar mais. assim, né? Que ele, um canceriano ferido, ele sai. Eu sei que é meio dramático falar isso, mas a gente, dentro da astrologia, fala um pouco isso com muito amor, obviamente, carinho, mas ele sai como se ele estivesse jorrando sangue para todo lado, assim, ele tá ferido e ele quer que todo mundo daí nessa hora perceba, né? É muito intenso. Então, precisa ter muita sensibilidade mesmo, fazer perguntas para, como a Yael disse, ajudar ele a sair desse estado, mas sem travar, né? Porque senão ele vai se fechar, mas você vai perceber que ele está ferido, ele vai fazer de tudo para demonstrar, mas não falando e não abrindo o coração, mas através de uma certa reatividade, né? Enfim, vai ficar muito visível. O canceriano ferido, ele deixa bem claro. Daí a pouco ele tá frio, não quer papo com você, você já sabe o que tá acontecendo. Já sabe, Né? A próxima é não reagir ao mau humor, porque tem bastante oscilação de humor, né? Como a gente falou, a lua, que rege o signo de câncer, ela muda a cada 2 dias e meio de signo no céu. Ela vai rodando e vai passando por diferentes constelações, e ela vai absorvendo e canalizando essas diferentes energias e emoções para a gente aqui na Terra, tá? E os cancerianos, por ser um signo regido pela Lua, eles são mais sensíveis a essas transições. Então, tem a mudança de humor. Não se abata por isso, né? Olha, respeita, vê se tem alguma coisa que pode fazer, mas não reage. Não fala assim, mas e agora? O que aconteceu? Você parece que é de Lua, né? Sim. É. Aí a gente tem que respeitar, né? Porque a gente também tem as nossas questões, então é saber que cada um tem seus pontos mais sensíveis, né? A Perfeito. próxima é ajude-os a correr mais riscos, porque, né, a gente já falou agora há pouquinho aqui quando a Yael estava falando de uma das ferramentas, que às vezes eles não querem se arriscar, né? Eles preferem ficar num lugar conhecido, num lugar que é confortável, porque eles precisam se sentir protegidos. E se arriscar, ir atrás de alguma coisa nova, às vezes representa essa falta de acolhimento, né? Esse lugar que traz, o desconhecido traz insegurança. E para cancerianos sentir insegurança é muito desconfortável. Então, incentivá-los a ir adiante, a experimentar coisas novas, isso é uma maneira muito bacana de ajudar o seu canceriano do coração que está aí por perto. E é isso, gente. Essas são as dicas. Última coisa que eu queria falar muito rapidamente é, gente, um lado muito positivo de câncer é a intuição, é a sensibilidade. Isso é uma grande oportunidade. A gente falou muito dessa questão das emoções, né, como um obstáculo, mas, gente, tem um lado muito positivo. O câncer, ele pode sentir profundamente o que a outra pessoa está sentindo, por isso ele tem muita facilidade de ter empatia. Facilmente você vai ver um canceriano realmente se doando, sabe, se entregando de uma forma que muitas outras pessoas não fazem. Então, assim, isso é muito bonito, isso é muito positivo. E também é importante a gente olhar para isso e saber que a gente tem essa oportunidade de sentir mais, usar essa intuição toda que minha mãe falou também extra, né, do mapa, mas do próprio signo. Ele é muito perceptivo, né?
Eles são ótimos terapeutas e psicólogos, mesmo que não sejam terapeutas, né? Porque naturalmente eles ouvem, eles realmente se importam e eles realmente sentem o outro, né? De novo, a água representa as emoções. Um signo de água por fora, de água por dentro, é a água da água, né? Um signo cardinal. Então, ele está extremamente conectado com essa parte mais sutil e sensível, intuitiva. Então, ele consegue sentir, entender e na profundidade do que a pessoa está compartilhando. E eles conseguem, com muito amor, conduzir, ajudar essas pessoas também a saírem, às vezes, de estados emocionais bagunçados, desequilibrados. Eles são muito bons, né? Sim. Cancerianos maravilhosos. É, Todos. isso é verdade. Bom, maravilha. Mais uma vez, mãe, quero te agradecer por estar aqui com a gente. Eu agradeço Para todos vocês, pelo convite. para todos vocês que estão aqui, aproveitem. Se você nunca fez o seu mapa astral cabalístico, faça, tá? Aproveite muito para fazer esse mapa, porque ajuda você a ter um autoconhecimento riquíssimo e com um olhar muito proativo da Kabbalah. É uma leitura de mapa que não é determinista, mas pelo contrário, é você explorar esse tesouro que é o teu mapa, que são as coisas que a tua alma trouxe para essa encarnação, os aprendizados que você tem, as potências, os talentos. Então, assim, é literalmente um mapa do tesouro ali. Quando você olha para a tua vida, você vai entendendo, você fala, nossa, é tudo isso de incrível que eu tenho? Uau, são esses os aprendizados. Ah, é por isso que eu vim nessa família? Ah, é por isso que tal coisa aconteceu? Então, assim, eu indico muito todos os meus alunos que eu sempre sugiro que façam, né, o mapa, sempre fazem, amam, dão os melhores feedbacks, porque realmente é uma baita ferramenta. Então, aproveitem. Se você ainda não segue minha mãe, vai lá no Instagram dela, @gigliotalita. E se quiserem também, se não achar por qualquer razão, é só me mandar mensagem no direct que eu já mando o perfil dela. E vocês podem pedir telefone e ela agenda com vocês o mapa. Muito obrigada, filha. Obrigada a todos. Alguém perguntou agora se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. Vai subir já já na página da Yael e na minha página. Então, quem não pegou a live inteira consegue pegar. E quem quiser ouvir de novo, porque a gente trouxe muita informação, né? Vale super a pena. Eu sempre gosto de ouvir as coisas mais de uma vez. Eu percebo alguns aspectos que às vezes não consegui ouvir na primeira. Então, vale super. Meu é ótimo, né? Olha eu aqui. Vale meu. Não é meu jeito de falar normalmente, mas saiu. Vale super a pena, gente. Vale muito. Eu vou colocar @gigliotalita. Gigliotalita. Mas vocês vão ver na própria live, vai ter o Instagram dela, tá, pessoal? Tá. Enviado aqui. Isso. E eu falo assim, gente, que fazer um mapa, e aí não independente, claro, claro que eu quero que vocês façam comigo, obviamente, mas independente disso, não é tirando isso à parte, é um grande presente que vocês podem dar. Eu falo por mim mesma, a diferença que fez na minha vida quando eu fiz o meu primeiro mapa cabalístico, eu já tinha feito outras leituras, porque ele traz uma riqueza de informações e uma conscientização que coloca a gente nesse lugar de acima do zodíaco, né? Entender que a gente tem plena responsabilidade sobre as escolhas que a gente fez como almas antes de vir para esse mundo, né? A gente desenha o nosso mapa, a gente escolhe a jornada que a nossa alma vai seguir, entendendo que as experiências que a gente vai passar, elas são perfeitas para a nossa evolução. Só que muitas vezes, como a gente não sabe, a gente fica achando que tem alguma coisa de errada com a gente, né? Que tem alguma coisa que tá torta, que tá fora do lugar. E às vezes a gente só precisa virar um pouquinho para o lado direito, um pouquinho para o lado esquerdo, para cima, para baixo, né? Olhar outras perspectivas para entender assim a beleza e a maravilha que é a nossa jornada de alma. Assim, quanto a gente
Tenho que agradecer por estar aqui, por poder ter tantas oportunidades de transformação. A gente não faz ideia de quanto tempo a gente esperou para ser exatamente quem a gente é, para estar exatamente onde a gente está, porque tudo é perfeito para a gente poder alcançar o que a gente veio alcançar. Bom? É isso aí. Gente, então aproveitem, façam seu mapa. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pode me mandar, que eu, qualquer coisa, direciono o contato da minha mãe para vocês. E quem conseguiu já começar a seguir ela também, façam isso, @gigliothalita. E a gente se vê, então, bom, no mês que vem tem lua nova de Leão, mas calma, vamos focar em Câncer. E aí a gente vai estar aqui de novo. E semana que vem estamos juntos para voltar com as lives do Inspiração Semanal para falar sobre a energia da semana. Imperdível, hein, gente? Tem que assistir. Exato. Vale muito a pena, né? Eu acho que é começar a semana com consciência, né? É isso aí. Muda completamente. É o que a gente está fazendo aqui para o mês, mas fazendo para a semana, né? Exato, exatamente. Maravilhoso. Muito bom. Então, obrigada mais uma vez, mãe. Obrigada a todos que assistiram aqui ao vivo. E para quem vai assistir gravado também, um abraço, um beijo para vocês. Ótimo mês. Rodestov. A gente se beijo. vê no mês que vem. Filha. Obrigada. A todos que estão aqui. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.